Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Seja muito bem-vindo. Hoje estaremos mostrando para vocês uma plantinha fantástica que todo mundo gosta muito. Não é muito conhecida, na realidade até bem desconhecida da maioria dos cultivadores e até mesmo dos colecionadores de rosa do deserto. Porém, é uma planta fantástica que tem certas peculiaridades que talvez possam lhe agradar. Nós vamos falar hoje eu vou ter o prazer de levar até vocês uma plantinha chamada KHZ DHA. Mauri, que nome de flor é esse? DHA, KHZ? Pois é, o KHZ na realidade corresponde à província onde essa planta foi desenvolvida ou criada. Na verdade, KHZ nada mais é do que uma abreviação de Khao-Rim-Son, que é o local onde essa plantinha foi criada ou desenvolvida. E o DHA é uma característica que acomete algumas plantas, é uma anomalia genética que talvez tenha como a sua maior representante as medusas, são aquelas folhinhas retorcidas, aspiraladas, né, que tem forma de um chifre de carneiro da montanha. Pois bem, essas plantas daqui, que são as KHZ-DHA, são plantinhas que têm essa característica de folhas retorcidas e que foram então desenvolvidas em certo local, em uma certa região da Ásia. Pois bem, e essa plantinha ainda tem outras características que as tornam ainda mais singulares. É sobre isso que nós estaremos falando hoje no nosso vídeo e que eu teria o prazer de lhe mostrar. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, que isso é muito importante. E aproveite o nosso conteúdo de hoje. Pois muito bem, já rodou a vinheta, nós já estamos aqui de volta para falar sobre essas plantinhas maravilhosas que são as KHZ-DHA. Mas antes, a pergunta que não quer calar: você se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu? Se esqueceu? A vinheta lhe distraiu? Então eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Faça parte da nossa família, ajude o nosso canal a se tornar mais relevante e a levar essas informações que são importantes para outros cultivadores, colecionadores, enfim, pessoas que gostam de cultivar essas rosinhas do deserto. E para isso acontecer, eu conto muito com a sua ajuda. Isso mesmo. Bom, mas vamos voltar então para as nossas plantinhas. A KHZ-DHA tem algumas singularidades. Nós já falamos de algumas, que é essa folha aspiralada, não é, que é natural ou é nativa de algumas plantas, sendo que a maior representante, sem sombra de dúvidas, são as medusas, que todo mundo conhece. Pois bem, a medusa é uma das plantas que tem essa característica. E existem várias outras plantas que apresentam a mesma característica da medusa, que seriam esta folha retorcida. E essa plantinha é uma delas. Qual a diferença então, Mauri, dessa plantinha para a medusa, por exemplo? Bom, eu vou mostrar isso para vocês em detalhe já já. Pois bem, aqui nós temos 4 DHAs, que são essas 4 que estão aqui, que foram plantadas há 3 meses, está entrando no seu 4º mês. E nós temos uma outra aqui, que é essa aqui do lado, que foi replantada há mais de um ano. Veja o tamanho desta planta. Veja o tamanho desta planta. Eu gosto sempre de colocar um dedo, que é para a gente ter como parâmetro, não é? Então nós podemos ver aqui o meu polegar e a plantinha do lado. Então isso dá para vocês terem uma ideia do tamanho dessa planta, neste caso daqui com 4 meses. Neste caso daqui com mais de um ano. Pois bem, são plantinhas que não sofrerão poda foliar, porque não é necessário.
não daria muito certo fazer poda foliar aqui. Nós apenas vamos acompanhar o seu desenvolvimento, ainda é muito cedo para mexer nessas plantas. E daqui a um tempo o que nós vamos fazer é o seu replantio e aguardar que ela venha se desenvolver. A gente vai estar, claro, vindo e mostrando tudo isso para vocês, passo a passo, para que vocês possam entender a dinâmica desta plantinha um pouco melhor sempre. Bom, muito bem, como eu falei para vocês, eu trouxe agora aqui para a nossa bancada uma medusa DHA que tem mais ou menos a mesma idade dessas outras plantinhas. Dá para ver que a nossa medusa é bem maior, se desenvolveu ou se desenvolve bem mais do que as nossas pequenas DHA. Ou seja, eu posso dizer que a minha DHA não está na mesma classificação da minha medusa. Por quê? Porque a DHA é uma planta nano. Nano, para vocês terem uma ideia, ainda é menor do que a mini. Nós temos as obeso, vamos tomar a obeso como referência. Nós temos as obeso, nós temos as mini e nós temos as nano. Essas nano, para vocês terem uma ideia, essas plantas quando adultas vão atingir mais ou menos 50 centímetros a sua copa, ou seja, vai ficar uma plantinha desse tamanho. Então, não é errado eu falar que são plantas ideais para espaços pequenos, espaços reduzidos, como por exemplo um apartamento. Então, algumas pessoas optam por plantas menores para espaços menores, o que é perfeitamente compreensível, natural. Eu faria a mesma coisa. Mas isso não significa que essa planta não precise de sol ou de cuidados, assim como as demais. Talvez até precise um pouco mais de atenção por conta dessas folhas retorcidas. Às vezes é um pouquinho mais difícil da gente visualizar alguns probleminhas, como um ácaro, uma podridão num galho ou até mesmo no seu caudex. Porém, são plantas que são mais resistentes a esse tipo de incidência, principalmente de fungos, do que as obesos, por exemplo. Isso às vezes se dá, por algumas pessoas, na verdade, dizem que isso se dá por ser uma planta que não foi ainda muito misturada. Então a hibridização das obesos com várias outras plantas termina influenciando um pouco no seu sistema imunológico e elas ficam mais susceptíveis a algumas doenças ou algumas pragas. Bom, então essas plantas ainda vão crescer mais, elas estão apenas no seu 4º mês. Obviamente que vão, em algum momento, ficar até maior do que a nossa medusa. Suas folhas também vão ficar maior, não vão ficar desse tamanho, tá bom? Mas outra coisa interessante é que muitas vezes para eu pegar as folhas dessa pequena, eu tenho que fazer uso de uma pinça. Por quê? Porque muitas vezes eu não consigo chegar dentro dos seus galhos. Então termino utilizando uma pinça para pegar as folhas amarelas, folhas secas que estão aqui dentro de sua copa. Nós podemos perceber também que nestas pequenas já existe um pouco de folha amarela. Nós podemos ver inclusive aqui uma folha amarelada, nessa outra também nós temos aqui embaixo uma folha amarelada. Isso se deu por um ataque de ácaro que nós tivemos aqui em nosso espaço e nós tivemos que entrar com alguns protocolos. Mas todas elas estão bem, não perderam a sua copa por completo. Ou seja, se mantiveram resistentes ao princípio ativo dos acaricidas e estão se desenvolvendo. Como eu falei, na próxima temporada nós devemos colocar essas plantinhas em um recipiente maior para ver se ela dá aquele pump, para ver se ela dá uma acelerada, um speed no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Mas por enquanto o que nós temos para mostrar para vocês acerca do seu desenvolvimento é isso daqui. Então essas são as nossas KHZ DHA, uma planta extremamente bonita, flores pequenas, avermelhadas, vale muito a pena. É um mimo, é muito fofa essa planta. Ideal para espaços pequenos ou para você que quer ter uma planta diferenciada na sua coleção. Caso seja essa a sua intenção, eu aproveito para lhe convidar a conhecer a nossa loja, que fica no www.salvadoradeniel.com.br. Lá você vai encontrar mais de 100 tipos de sementes, né, entre espécies e variedades diferentes. Você com certeza há de encontrar uma que lhe agrade bastante. Quem sabe você termina adquirindo e plantando e tendo assim uma plantinha rara na sua coleção ou no seu plantel. Bom, sempre deixamos beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraço e a quem for guloso, como eu que sou extremamente guloso, as nossas pequenas que são gulosinhas, ou um certo alguém que está neste outro lado do monitor olhando para mim, muitos beijos e muitos abraços.
Aproveito mais uma vez para lhe convidar a se inscrever em nosso canal, faça parte do nosso projeto, seja um mantenedor, seja um incentivador, faça com que as nossas informações cheguem mais longe, cheguem a quem precise de informações confiáveis para o manejo dessas plantas maravilhosas. Se possível, ative o sininho e deixe o seu like. Agradeço a você que assistiu o nosso vídeo na íntegra, que se inscreveu ou se tornou membro do nosso canal. Vamos ficando por aqui, mas logo logo nos encontraremos em mais um vídeo aqui no canal. Mas antes disso, nós sempre deixamos 2 conteúdos e hoje não vai ser diferente. Neste vídeo daqui nós vamos falar sobre podridão em raiz, passamos por isso há pouco tempo, e nesse outro vídeo daqui nós vamos estar falando sobre o enraizamento de galhos em bromélias, que é bem interessante, espero que vocês gostem, e em caso de dúvida, registre tudo aqui nos seus comentários, que eu teria o maior prazer em ler e responder. Então, até o próximo vídeo e bye bye!